A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do segundo trimestre do ano de 2021, que tem por título O Presbítero, Bispo ou Ancião. O texto áureo que se encontra em Tito 1:5 nos diz: Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. O presbítero, ele é o auxiliar do pastor. É ele que ajuda o pastor a trazer a palavra. É ele que ajuda a cuidar da igreja. Que o pastor, o líder, somente não dá conta de tanta responsabilidade, de tantas ovelhas para tomar conta, tantas pessoas. Por isso, é constituído os auxiliares, presbíteros, evangelistas, diáconos, para auxiliarem o pastor, ajudar o pastor na ministração da palavra, no cuidado com a igreja. Inclusive, os doutores também, os mestres, para ajudarem no ensino da palavra. O Tito está a leitura bíblica em classe. Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 7, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa obra as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. São qualidades que a pessoa tem que ter para ser separado no presbitério, para ser presbítero da igreja. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Bispo, presbítero, ancião é a mesma coisa. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O irmão, a pessoa que for separada para presbítero, ou bispo, ou ancião, tem que ter essas qualidades. Ser um homem íntegro, um homem honesto, homem de uma mulher, homem que dê exemplo, que não seja ganancioso, que sinta amor pelas vidas, pelas almas, que tenha amor em ajudar, em ensinar, em ajudar o pastor a cuidar do seu rebanho.
tem que ter essas qualidades. A igreja local é o corpo invisível de Cristo, num tempo e num espaço. Ela é constituída por distintos seres humanos. Por isso é preciso haver uma liderança que a norteie, a oriente e administre com sabedoria. Então aprove ao Senhor levantar obreiros para dela cuidar. A igreja precisa de obreiro. Precisa de obreiro fiéis, responsáveis. A igreja local jamais pode ser administrada por um único líder. Apesar da importância do pastor titular, este deve contar com um grupo de obreiros aptos a ensinar e administrar a igreja local, o presbitério. O nosso Pai levantou presbíteros, homens honrados, de boa índole e idôneos, para junto do pastor titular cuidar e zelar do rebanho de Deus. Que a igreja, o rebanho de Deus precisa ser cuidado, precisa ser zelado, precisa ser alimentado com a palavra. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. A igreja ia crescendo em números. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho que é o rebanho de Deus. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Presbítero é um sinônimo de bispo e de professor e também sinônimo de pastor. Presbítero, ele ensina a palavra de Deus, cuida das ovelhas, ele auxilia o pastor, que o pastor sozinho, ele não consegue dar conta de tantas pessoas, que a igreja de Cristo, a cada dia, ela cresce mais. Louvado seja Deus! A população do céu vai crescendo a cada dia. As pessoas carentes do amor de Deus vai crescendo cada vez mais. Mais pessoas vão chegando aos pés do nosso Senhor. E essas pessoas que são os novos crentes precisam da palavra. Não somente os novos crentes, mas também até os que já estão há muito tempo na igreja. Precisam ser alimentados. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra santa do Senhor. Alimentarmos espiritualmente. Para que a gente não venha a distanciar da casa do Senhor. A distanciar da presença do Senhor. Que todos correm esse risco. Se afrouxarmos nos estudos, na leitura da palavra, certamente o homem desvia dos caminhos santos. Precisamos estar sempre nos alimentando da palavra.
A liderança local, o apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava. Onde Paulo fundava uma igreja, um templo do Senhor, ele cuidava de organizar na administração, separando um grupo de obreiros para tal trabalho, para cuidarem daquele rebanho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade, como está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 4, 5, 7. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. É um cargo de muita responsabilidade. E Deus separa esses obreiros. O presbítero é um pastor. Ele é um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para que o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito, 1, versículos 6 ao 9. Para presbítero, assim como em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 7, para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. É de suma importância o presbítero na igreja. As qualificações dos presbíteros. Os presbíteros, a pessoa que é separada para o presbitério precisa ter essas qualidades. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, desperdício de dinheiro. Precisa ser um bom administrador financeiro também. Nem são desobedientes, que é uma qualidade muito importante do crente, do obreiro, é ser obediente. Uma das causas que muitos caem, que muitos saem da presença do Senhor, que se desviam do caminho do Senhor, é a desobediência. A desobediência que já fez muitos caírem, muitos perderem a salvação por causa da desobediência. Este pode ser considerado como um candidato ao presbitério, uma pessoa obediente, uma pessoa íntegra, uma pessoa que dê bom testemunho, que tenha autocontrole, que de sua boca não saia palavras torpes. Que seja um exemplo, um cuidador da igreja. A valorização do presbitério.
O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino. Tal como instruiu o apóstolo Paulo, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, como está em 1 Timóteo, capítulo 5, 17. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros, como está em Atos 20, 17, Efésios 4, 11 e 1 Pedro 5, 1. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Presbíteros. As Assembleias de Deus, especialmente no Brasil, certamente, em razão de se constituírem inicialmente de crentes de diversos grupos evangélicos, atraídos pela crença bíblica no batismo do Espírito Santo, do ponto de vista administrativo, ministerial, adotaram uma posição intermediária mais aproximada do sistema presbiteriano. Nós não admitem hierarquia, não aceitam o episcopado formal, senão o conceito bíblico de que o pastor é o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento. Admitem, entretanto, o cargo separado de presbítero. O presbítero, anteriormente chamado ancião, é o auxiliar do pastor. Porém, em algumas regiões, em campo de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo, é-lhe dado o cargo correspondente ao de pastor, onde, na ausência deste, ele desempenha todas as funções pastorais. Unge, ministra a ceia e batiza. Entre esses, aos que possuem a dignidade, capacidade e verdadeiro dom do pastor, que tem o dom de pastor. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O presbítero, ele tem que ajudar o pastor, trazer a palavra, trazer o alimento espiritual para a igreja. A igreja precisa ser alimentada. Sem esse alimento, sem a palavra de Deus, a igreja fica raquítica, fica fraca. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. Essa tarefa
de alimentar o rebanho de Cristo, como está em 1 Pedro 5, 2a. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo, como está em 1 Pedro 5, 2, 3. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. 1 Timóteo 3,5. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. Como ser um presbítero, como ensinar a igreja, como liderar, governar a igreja, se a pessoa não governa, não lidera, não ensina a própria família. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Mateus 20, 25 ao 28. Marcos 10, 42 a 45. Com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. O presbítero não pode ter mau testemunho. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus, chamado para tão nobre tarefa. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Presbítero tem que estar sempre com a vida no altar, está sempre de oração, está sempre perto de Deus, buscando a palavra de Deus, está sempre cheio do Espírito Santo, porque ele não sabe a hora que alguém vai chamá-lo. Se está alguém doente, chame o presbítero. E ele orará, ungirá o enfermo, em nome do Senhor Jesus. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas. A igreja precisa ter confiança no presbítero, que é ele que a igreja vai procurar quando precisar de uma palavra, precisar de uma oração, precisar de uma unção. Precisa ser um homem íntegro, um homem de bom testemunho, um homem que esteja com a vida no altar, um homem de oração, com compromisso com as coisas de Deus. Chegamos à conclusão. Vimos que os termos presbíteros, bispo e pastor são sinônimos.
presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Quem é presbítero? Cuidem desse cargo que o Senhor colocou nas tuas mãos. É um cargo de suma importância e Deus vai requerer. Aprendam a respeitar os outros, a dar bom testemunho, aprendam a ouvir, a cuidar, a obedecer, a auxiliar o seu pastor. Deus, Ele agrada de obreiros fiéis, que estão prontos a aprender para poder ensinar os outros. Todos têm algo a aprender, pois a palavra de Deus é uma palavra inesgotável. Ninguém neste mundo sabe o suficiente para que nunca precise mais ler, estudar essa santa e gloriosa palavra. Que o Senhor possa continuar abençoando cada vida. Que o Senhor possa continuar conosco, nos dando força para permanecermos nesse caminho maravilhoso que nos vai levar ao céu. Fiquem com Jesus.